Fala, galerinha esperta do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Wilson, esta é a aula número 113, certo? Antes de começarmos o nosso conteúdo, vamos àqueles recadinhos bem importantes lá do início de toda a aula. Quais são eles? Lembrar de acessar o Classroom, certo? Realizar as atividades, tanto as atividades do Aula Paraná, quanto as atividades enviadas pelo seu professor, pela sua professora. Bacana? E aqueles alunos que não têm acesso ao Classroom ou à internet, né, estão nos acompanhando exclusivamente pela TV, lembrem-se de retirar as atividades no seu colégio. Mas para retirar as atividades tem um dia certo, né, que a sua escola agenda. E também lembre de devolver sempre essas atividades. Lembrando, já estamos no terceiro trimestre, muita atenção, tá bom? Então não deixe coisa para trás, não deixe coisa sem fazer, porque lá no final do ano isso pode fazer muita falta para você, aluno. Bacana? Então vamos ver o que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Nós vamos retomar um pouquinho sobre sujeito, tipos de sujeito, mas nós vamos trabalhar com um novo gênero hoje. Qual é esse gênero, professor? Nós vamos trabalhar com a tirinha, beleza? Então vamos ver os objetivos dessa aula aqui comigo. Nós vamos fazer a leitura da tirinha, certo? Nós vamos identificar qual é o tema dessa tirinha. Nós vamos compreender o que? O efeito de sentido criado pelo uso de palavras e expressões nesta tirinha, tá? Nós vamos interpretar o texto com auxílio de material gráfico diverso. E nós vamos, por fim, identificar os tipos de sujeito presentes nestes enunciados. Bacana? Então vejamos aqui. Conteúdos, né, principais que nós vamos trabalhar em relação ao gênero textual tirinha, certo? Os termos essenciais da oração, quais são eles? Sujeito, verbo e predicado. E os tipos de sujeito, lembra lá? Sujeito composto, sujeito simples, sujeito desinencial, né? Tudo isso. Bacana? Então agora observe aqui comigo. Temos aqui então o nosso gênero de hoje, a tirinha, né? Tirinha é um gênero muito agradável, né? De trabalharmos, de observarmos, porque o visual é bastante importante para a nossa compreensão, certo? Então, o que nós temos aqui em relação ao conteúdo? Observe aqui comigo. Faltou água? Aqui em casa não temos esse problema. Quem diria? A solução caiu do céu. Então aqui, ó, como a tirinha é um gênero bastante especial, eu não vou observar apenas a parte verbal, ou seja, não vou observar somente a parte escrita, eu tenho que observar todos os detalhes presentes. Quais são esses detalhes? As imagens, as cores, enfim, vamos ver aqui o que nós temos. Então, quem são os personagens aqui da nossa tirinha? Nós temos aqui o Armandinho, né, que é o personagem principal, né, e aqui a sua amiga. Aí a perguntinha e tal, e aqui esse espaço ali, na última tela aqui, o que nós temos? Nós temos a casa, né? E nós temos ali o quê? Que elementos que nós temos ali? Além da casa, nós temos a calha, né? O que é a calha? É colocada para cair ali onde cai a água da chuva, certo? E aí ela é direcionada para algum espaço, né? Algum tipo de ralo lá na nossa casa, na nossa residência. E aqui houve uma adaptação, né, na calha para que a água viesse aonde? Em reservatórios, em caixas d'água. Então essa água provavelmente ela poderá ser reaproveitada. Então isso é muito importante. Então cada detalhe aqui conta na interpretação. Bacana? Então continuando aqui, vamos seguir aqui falando sobre o gênero em si. O que é esse gênero tirinha? Observe aqui com o professor. O gênero textual tirinha, ele combina o quê? Textos verbais com textos visuais. O professor já comentou um pouquinho sobre isso. A compreensão do conteúdo, então, passa, portanto, pela observação destes dois princípios de escrita. Então, pelo princípio do texto verbal e também do texto visual, tá? Muitas vezes, se deixarmos de observar ou a escrita ou as imagens, nós teremos dificuldades, tá? De perceber o conteúdo ou qual é a crítica presente neste gênero tirinha. Então, se eu observo
naquela tirinha aqui que a gente acabou de ver, somente a parte escrita, provavelmente eu não conseguiria identificar todo o conteúdo, porque existem ali informações bem importantes que são passadas através da imagem, através da linguagem visual. Bacana? Então, seguindo aqui, nós temos a atividade 1, então, em relação a este gênero, a tirinha aqui que nós trouxemos. Observe aqui comigo. No conjunto dos elementos verbais e visuais dessa tirinha, o autor demonstra uma estratégia para lidar com o problema da crise hídrica. E aí a pergunta é, qual é essa estratégia? Pensa um pouquinho, responda e já retornamos.
Legal, pessoal. Vejamos aqui então. Qual foi a estratégia utilizada aqui, né, na elaboração desta tirinha? Vejamos aqui comigo. A estratégia, né, ali utilizada foi o armazenamento da água da chuva em caixas d'água, como forma de evitar desperdício. Repare que se eu não observasse a linguagem visual, eu não saberia identificar isso. Essa informação aqui ficaria faltando, porque na parte escrita, na parte verbal, essa informação ela não é colocada, ela não é dada pelo autor. Então eu preciso observar ali a presença da caixa de água como um reservatório, né? Então não falta água, por quê? Porque aproveita-se aquela água de reuso, né? Que o autor sugere que aquela água ali ela pode ser aproveitada. É uma forma de economizar e também é uma forma de cuidar do planeta, beleza? Então, economia no aspecto financeiro, dinheiro, né? E também para a preservação do planeta e da natureza. Bacana? Agora, retomando, revisando lá nas aulas anteriores, nós havíamos falado sobre sujeito, tipos de sujeito, certo? Sujeito simples, retomando aqui, lembra que ele é formado por um único núcleo, né? Então, sempre que tivermos um único núcleo, um termo principal ali que forma o núcleo, este é o sujeito simples. E quando o sujeito é composto, o que eu tenho? Eu tenho dois ou mais núcleos dentro da minha frase. E por fim, em relação ao sujeito desinencial, eu vou identificar facilmente ele observando o quê? A terminação do verbo, certo? Então, eu vou observar aquela palavrinha, que é o verbo, e o finalzinho dela vai possibilitar, né? Fez, né? Quem que fez? Ele fez, né? Então, eu sei que alguém fez, mas este alguém é ele, tá? Então, por exemplo, se esse fosse, né, o caso, tá? Então, sempre observando um núcleo, sujeito simples, dois ou mais núcleos, sujeito composto, e a terminação verbal, né, uma forma de identificar, é o sujeito desinencial. Bacana? Atividade número 2 aqui, para a gente responder. Releia a seguinte frase. Faltou água? É uma perguntinha, não é? Em que posição da frase o sujeito apareceu? Repare, qual será o sujeito? Qual dessas duas palavras é o sujeito? Em que posição ela apareceu? Antes ou depois do verbo? Preste atenção e já voltamos.
Legal, galerinha, voltamos, vejamos então em que posição, né, da frase o sujeito apareceu. Vamos ver aqui. Apareceu depois do verbo, né? O que faltou? Água, né? Então, o sujeito apareceu após o verbo faltar, né? Faltou água. Mas sempre aquela perguntinha que o professor sempre explica para você. Faça a perguntinha, o que faltou? Né? Ou o que ocorreu? Ou com quem isso aconteceu? Aí eu localizo qual é o meu sujeito. Nesse caso, sujeito é a palavra água e ela foi posicionada depois do verbo, após o verbo. Tranquilo? E agora a terceira atividade aqui para nós praticarmos, para nós deixarmos esse conteúdo bem fixo na nossa mente, tá? Faltou água, né? Então essa mesma frase, classifique o sujeito desta frase, tá? E explique como você chegou a essa conclusão. Então, qual é o tipo de sujeito e como que você descobriu isso? Já retornamos. Legal, galera. Vejamos aqui então comigo. Faltou água. Então, repare aqui nessa frase. Era para classificar, então, qual é o tipo de sujeito e explicar como que nós podemos chegar a essa conclusão. Vejamos aqui comigo. Sujeito simples, né? Sujeito simples. Água, um único núcleo, certo? Temos, então, apenas um único núcleo. E ele caracteriza, né, por ser um único núcleo, ele vai caracterizar o tipo de sujeito, sujeito simples. Então, exatamente analisando a quantidade de núcleos presentes, que é um único núcleo, eu chego a essa conclusão, certo? Beleza? Bacana? Continuando aqui. Sobre a tirinha.
enquanto gênero, o que nós vamos trabalhar, como que nós vamos explorar essa tirinha na sociedade, como que ela é colocada, né? Ela explora temas de bastante relevância social. O que é tema de relevância social? Que fala sobre problemas, sobre situações importantes para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, fazem sentido e têm muita importância na nossa vida. Tá? Então, a intencionalidade principal é o quê? Promover uma crítica social, utilizando-se de humor, ironia e também de figuras de linguagem diversas, né? Ironia é uma figura de linguagem, mas também aparecem outras figuras de linguagem. São exemplos de temas explorados pelas tirinhas, o quê? A questão da economia da água, por exemplo, né? Que nós já retratamos aí em algumas aulas e também na aula de hoje, os comportamentos sociais, certo? As reflexões sobre a nossa vida e também questões sobre educação, saúde e assim por diante, beleza? A atividade número 4, observe aqui comigo. Faltou água. Aqui em casa não temos esse problema. É possível identificar na frase aqui em casa não temos esse problema o sujeito da frase, né? Então, aqui em casa não temos esse problema. Mas qual seria então o sujeito dessa frase? É possível? Se sim, explique como. Pensa um pouquinho e já voltamos.
Legal, pessoal, vejamos aqui comigo. Então, seria possível identificar, né, dentro dessa frase, aqui em casa não temos esse problema, qual é o sujeito? E você deveria explicar se sim ou não e por quê, como, né? Isso seria feito. Vejamos aqui. Embora o pronome nós ele não esteja explícito ali dentro da frase, né, pode ser identificado por meio do quê? Da terminação verbal mos, da forma verbal temos. Então, aquilo que a gente trabalhou anteriormente, sujeito desinencial. Então, esse finalzinho aqui do verbo, ele possibilita que eu consiga localizar o sujeito da frase. Beleza? Tranquilo? Então, aqui em casa não temos esse problema. Poderia ter uma palavrinha nós aqui. Aqui em casa nós não temos esse problema. Bacana? E em relação às tirinhas, o gênero textual tirinha, observe aqui. As tirinhas elas são constituídas por o quê? Diálogos, né? O que é diálogo? A conversa entre personagens, beleza? Não há presença de narrador, então não é uma história, né, comum dos textos narrativos em que a gente tem a presença de um narrador, aquele narrador em primeira pessoa ou em terceira pessoa, enfim. Aqui nós temos diálogo, né? Trechos curtos, falas curtas e um personagem conversando com o outro. Então, isso é bem interessante que você observe. Então, isso diferencia a tirinha, né, de gêneros narrativos, como os contos, as crônicas e os romances, por exemplo. Tranquilo? E agora a atividade número 5, para pensarmos e refletirmos sobre o nosso conteúdo, tá? Classifique o sujeito da frase. Aqui em casa não temos esse problema. Já falei alguma coisinha anteriormente para você. Se você prestou atenção, você vai saber bem tranquilinho essa resposta. Pensa um pouquinho e já voltamos.
Legal, galera, voltamos. Vamos retomar aqui então o que foi perguntado para você. Observe ali, ó. Classifique o sujeito da frase. Aqui em casa não temos esse problema. Como que fica? Qual é o tipo de sujeito? O sujeito da frase, aqui em casa não temos esse problema, é classificado como desinencial. Como eu observei aqui o final mos, então eu sei que o sujeito é nós. Então eu coloquei aqui, ó. Poderia estar expresso, né? Esse nós poderia aparecer, mas foi uma opção, né, do autor não utilizar. Então, aqui em casa, nós não temos esse problema. Sujeito desinencial. Bacana? Em relação às tirinhas, né? O que é a tirinha, pessoal? Tirinha são textos, né, veiculados em que meios? Onde eu vou encontrar tirinha? Eu encontro tirinha com bastante facilidade nos seguintes meios. Em jornais, tá bom? Revistas, onde mais? Essas revistas elas podem ser tanto aquelas revistas online, né, que a gente encontra na internet, quanto aquelas revistas impressas, né? Cada vez o número de revistas impressas diminui, mas ainda existem. E também nós podemos encontrar em sites, né, em blogs e também em alguns encartes, né? Inclusive aqueles encartes que não são literários, né? Existem alguns tipos de encartes educativos. E também nos livros didáticos é bastante comum, principalmente no seu livro de português, certamente você vai encontrar bastante o gênero tirinha. Bacana? Então, atividade número 6. Copie o sujeito correspondente à fala do personagem aqui. O núcleo e o núcleo desse sujeito. A solução caiu do céu, tá? Então, observe essa frase aqui. Depois responda e classifique, né? Qual é a classe gramatical da palavra, né, que você vai sublinhar. Então, localiza o sujeito, sublinha qual é o núcleo e, em seguida, define qual classe gramatical esse núcleo está relacionado. Já voltamos.
Legal, pessoal, voltamos. Então, vamos ver aqui, ó. Copie, então, o sujeito correspondente à fala do personagem, então, em relação a essa fala aqui. Sublinhe o núcleo, tá, dessa frase, desse sujeito, e depois responda a qual classe gramatical, então, essa palavrinha pertence. Observe aqui, então, como ficou. Sujeito, a solução. Porém, a palavra sublinhada, né, que é a solução, é o núcleo, certo? É a palavra que tem a característica de substantivo. Essa palavra ela pertence à classe dos substantivos. Por quê? Substantivo é a classe gramatical que dá nome às coisas, aos seres, né, aos sentimentos, nome às pessoas, aos locais, enfim, né? Então é uma classe gramatical bastante importante que você deve conhecer e já deve ter trabalhado bastante com os seus professores. Bacana? Agora um quiz aqui para nós falarmos sobre a finalidade do gênero tirinha, tá? Então, qual é a finalidade, né, do gênero tirinha? Letra A é promover uma reflexão e crítica social utilizando-se de humor e ironia. É deixar o leitor informado sobre um acontecimento, né, ou sobre vários acontecimentos do nosso dia a dia. É narrar um evento cotidiano, sendo ele real ou imaginário. Ou é transmitir informações através do uso de imagens. Qual será a resposta correta? E aí, observou aí qual pode ser a nossa resposta? Finalidade. Para que serve então a nossa tirinha? Ela serve para promover uma reflexão e uma crítica social utilizando-se de humor e também de ironia. Então, essa é uma característica muito importante em relação à finalidade do nosso gênero textual tirinha. Bacana? E agora um novo quiz, segundo quiz aqui para a gente trabalhar, agora em relação ao texto, tá bom? Então, no último quadrinho, a expressão caiu do céu, olha aqui, caiu do céu, pode ser utilizada em quais sentidos, tá? Então, observe aqui as opções. No sentido real e figurado, no sentido somente real, tá? No sentido demonstrativo e analítico, ou no sentido somente figurado. O que vocês acham? Espera aí, caiu do céu, isso caiu do céu. Algo pode cair do céu? Né? Pode, de forma real. O que cai do céu? Dinheiro não cai, mas chuva cai, não é? Enfim, e além disso, algumas pessoas usam isso na sua linguagem, né? Nossa, tal pessoa caiu do céu na minha vida, né? Então, pode ser usado no sentido real e também no sentido figurado. Vejamos aqui. Isso mesmo, tá? Então, algo pode cair do céu? Pode, mas também eu posso utilizar de uma forma, né, não real, na forma de linguagem figurada. Bacana? E agora, resumindo a nossa aula, né, até aqui o que nós trabalhamos, nós lemos e compreendemos o conteúdo temático da tirinha. O que era o conteúdo temático? O reaproveitamento da água da chuva, tá? Então, é uma dica bem importante que vocês podem utilizar, né? Claro que na nossa região até mesmo a chuva está bem escassa, né? E é esse o motivo, né, da falta, né, da situação de racionamento que nós estamos enfrentando. Mas quando chover, né, pode utilizar, armazenar de alguma forma essa água, né, para reaproveitar no jardim, né, para regar as flores ou lavar as calçadas, por exemplo, certo? Nós compreendemos também o efeito de sentido criado pelo uso de palavras, tá? E também de expressões dentro da frase. Então, sempre uma palavra ou uma expressão colocada na tirinha, ela é usada no sentido real ou figurado. Por exemplo, essa questão aqui do quiz que a gente trabalhou, né? Caiu do céu. Isso pode ser algo real ou pode ser colocado como sentido figurado. Nesse caso,
poderiam ser os dois sentidos, certo? Então, isso dá uma representação, forma um significado bastante diverso. Uma pessoa ela pode entender de uma forma e outra pessoa pode entender de formas diferentes o mesmo texto, tá? Nós identificamos os tipos de sujeito, novamente trabalhando, né, com os tipos de sujeito. Sujeito simples, formado por um único núcleo. Sujeito composto, formado por 2 ou mais núcleos. E o sujeito desinencial. O que era o sujeito desinencial, professor? Aquele que nós conseguimos identificar através da terminação verbal. Tá? O que é aquela terminação verbal? Né? Então, eu observo o verbo e geralmente são as 2 ou 3 letrinhas finais da palavra que vão indicar a que pessoas elas estão se referindo, né? Então, foi, por exemplo, foi. Quem foi? Ele foi, né? Então, eu sei que a palavra, o verbo foi, ele se refere a ele, né? Porque eu observei, né, aquela terminação verbal. Então, isso é muito importante, muito legal de observar, porque a linguagem, ela está não para complicar a nossa vida, ela serve para nos auxiliar, tá bom? Então, em língua portuguesa, a gente não aprende simplesmente a falar, né? Nós aprendemos isso desde os primeiros anos de vida, mas nós aprendemos a melhorar a nossa linguagem, a compreender o mundo à nossa volta, né? É isso que os textos, né, nos trazem, essa possibilidade de entender o mundo que está no nosso entorno. E agora eu quero finalizar aqui mandando alguns abraços para você, aluno que nos acompanha, tá? Você que nos acompanha no aplicativo Aula Paraná, você que nos acompanha no YouTube, no canal Aula Paraná, certo? E também para você que está nos acompanhando aí na TV, certo? E eu vou mandar um abraço também para algumas cidades aí do nosso Paraná querido, tá? Então, os alunos aí do município de Cascavel, sintam-se abraçados, tá? O nosso carinho aqui de toda a nossa equipe, né? Dos nossos intérpretes, da nossa equipe de câmera, né? De gravação aqui, todo mundo aqui abraçando vocês. Também o pessoal lá de Maringá, né? Então, uma região bem legal, né? Já conheci Maringá, então eles participam bastante das nossas aulas, então um abraço para vocês. E agora, o meu abraço geral para todos vocês que ficaram conosco até agora e aprenderam bastante sobre língua portuguesa. Um grande abraço e até a próxima!